Ah, essa trilha, hein? Essa trilha já te mostra como é que a gente tá aqui na contagem. E é boa demais, né? Vamos falar a verdade. Boa demais. Essa trilha é muito boa, né? E é aquela hora que o coração dá aquela aceleradinha, assim, tá chegando a hora. E vocês viram, os nossos ouvintes já perceberam, pela nossa primeira rodada de manchetes, que esse debate vai ser quente. Esse debate vai ser muito quente. O que as pessoas mais me perguntam é, eles vão pro debate? Quem vai? Quem não vai? Nós estamos prontos para receber os 6 principais candidatos à presidência da República e temos muito a debater. Todas as regras foram negociadas, como eu disse, desde novembro do ano passado. Esse trabalho da direção de jornalismo da Band começou, negociando todas as regras. Partiu dos candidatos o pedido para que fosse feito um pool, já que a campanha é muito curta esse ano. A gente está a menos de 30 dias, a menos de um mês da eleição, primeiro turno em 2 de outubro, então está muito pertinho da eleição, como a campanha era mais curta, partiu dos próprios candidatos esse pedido para que fosse feito um pool. O Grupo Bandeirantes negociou, o pool está de pé junto com o jornal Folha de São Paulo, com o portal UOL, com a TV Cultura, está tudo pronto para receber os candidatos aqui no domingo, 9 da noite na tela da Band. E a gente agora recebe convidado de honra. É isso aí. Para falar do debate. Diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rodolfo Schneider, está com a gente para falar justamente sobre esse debate. Aliás, estamos falando especificamente do debate, de todo esse clima eleitoral, já desde as 4 da tarde. Não poderia ser diferente, né, Rodolfo? Porque, mais uma vez, a Band agora, ao lado de outros grandes veículos, sai na frente com o primeiro debate dos presidenciáveis e certamente tudo sendo preparado já há mais de um ano para algo que tem uma relevância extraordinária, né, Rodolfo? Boa tarde para você. É verdade, Fábio, Adriana, que Boa é a tarde. nossa âncora apresentadora, junto com também nosso âncora aqui, Eduardo Oineg, estaremos muito bem representados, o Grupo Bandeirantes, com o Oineg e com a Adriana Araújo, nessa apresentação do debate no domingo, às 9 horas da noite, que a gente conta muito com a audiência de você, ouvinte da Band News FM, mas realmente, como disse o Fábio, é de um trabalho, porque às vezes acompanhar de fora, assim, você tem desde uma articulação que não é fácil, né? Com outros veículos para participar de um pool. Você tem que conversar, sentar, negociar, entender o papel de cada um dentro, como que a gente vai fazer para todo mundo, obviamente, estar feliz e entender que a participação do seu veículo ela é à altura da história de cada um. Eu acho que isso está muito bem contemplado, juntando aí o Grupo Bandeirantes, que é um grupo muito diversificado, inclusive com braço digital, o Google e o YouTube junto, o Portal UOL, que é o maior do Brasil, a Folha de São Paulo, com a sua tradição e a sua credibilidade do impresso, e também a TV Cultura, que é uma TV pública. Lembrando que a gente vai ter também o sinal disponível e aberto para o Brasil em dezenas de televisões públicas. Então, você tem que compor isso, você tem que compor, de certa forma, na questão mesmo das regras, das conversas com os partidos desde novembro do ano passado, que muitos candidatos não existiam, vamos dizer assim, ou passaram a existir no meio do caminho, ou desistiram no meio do caminho, como o ex-governador de São Paulo, João Dória. Então você tem 1000 coisas que vão acontecendo no meio desse caminho e você tem que ir articulando com o comando do nosso diretor responsável, Fernando Mitre, que faz isso desde o período de redemocratização e sabe muito bem conduzir, conversar com os partidos, ouvir, ter aquele lado democrático, né, de saber sentar, ouvir e compor, que é o que a gente precisa fazer para poder realizar um evento como esse. Então, assim, agora acabei de descer de uma reunião com todos os nossos comandantes e líderes aí de áreas, porque você tem desde, claro, a questão de segurança, com dezenas de seguranças envolvidas numa operação como essa, a segurança de cada candidato. Então, por exemplo, você tem segurança, todos eles têm sua segurança, às vezes são seguranças mais reforçadas, outros não, mas eles têm que vir aqui, eles têm que passar pelo prédio, eles têm que entender o caminho que cada candidato vai ter, em que sala ele vai ficar. Eles chegam antes, fazem uma varredura antes do caminho todo e da sala também, para saber se não tem nenhum perigo dentro. A nossa segurança, o quarteirão todo, é contato com as autoridades municipais e estaduais, desde o trânsito, a CET até a polícia. Aí você olha para o nosso setor interno, é uma programação inteira de uma Band News FM que fica 24 horas no ar, com outras rádios, com a televisão aberta, é o departamento de operações, é a iluminação do prédio, é tudo que vocês... Olha, é um negócio assim, até para que o show aconteça da melhor forma possível e a gente faça um debate que tem menos o nosso protagonismo na hora, a gente faz isso para preparar um palco, vamos dizer assim, um espetáculo, para dizer o seguinte, ó, vai aí, joguem, tomem a bola, tá com vocês e falem sobre o que vocês querem fazer pro Brasil num momento tão importante como esse, e de uma discussão como essa que a gente está tendo
há um mês e meio praticamente da eleição, sem ter realizado até agora um debate. O Brasil não viu esses candidatos frente a frente. Num primeiro debate em que você tem um incumbente, que é Bolsonaro, tentando permanecer no poder, enfrentando um ex-presidente da República. Então isso é histórico para o Brasil e, quiçá, até para o mundo. Parece que uma vez há décadas e décadas isso aconteceu na história dos Estados Unidos, mas no restante do mundo, segundo o Antônio Lavareda, cientista político, isso nunca aconteceu. Então olha o tamanho, a relevância que a gente tem para um momento como esse, e fizemos tudo o que foi, vamos dizer assim, pedido ou colocado pelos partidos. E esperamos que agora os partidos, através de seus candidatos, façam o que o eleitor quer. O eleitor, de forma majoritária, quer ver um debate, quer olhar as propostas, quer entender em quem ele vai votar, quer sanar dúvidas, quer decidir o seu voto. O palco está pronto, a gente está que nem louco trabalhando há meses e meses para que isso possa acontecer. Agora é o que eu brinquei hoje mais cedo, falando inclusive com a Adriana. A gente, felizmente, isso não existe no Brasil e nem queremos, a gente não pode amarrar ninguém para participar de debate, ir lá na casa dele e trazer para cá para participar aqui no estúdio da Band, mas a gente faz a nossa parte, né? Ah, mas eu tô confiante que todos eles estarão aqui porque é uma oportunidade incrível de falar com o eleitor num debate que foi tão bem organizado. E Rodolfo, você falou um ponto muito importante, que assim, todo esse trabalho, gente, todo esse trabalho de meses e meses, que começou lá atrás com o Mitre, a direção de jornalismo negociando as regras, para tudo dar certo, quando a gente sabe assim, deu tudo certo, os protagonistas são os candidatos. Eu sempre costumo dizer isso, mediador não tem que aparecer em debate e estrela, protagonista, são os convidados, os candidatos que estão ali. O trabalho do zelador, do mediador, é zelar para que o tempo seja respeitado, que a regra seja respeitada e que o jogo siga. E é isso que é bom num debate. Eles estão juntos para debater e, entre eles tocam o show que toda a emissora preparou, né? E é para isso que a gente trabalhou tanto. E eu acho que eu, quando fiz agora o debate de São Paulo também, né, mediando, e tinha feito já alguns no Rio de Janeiro, eu sempre disse, né, e falei isso aqui também com a Adriana, que eu acho que o papel do mediador é aparecer o menos possível, na verdade, né? Eu brinco sempre e comparo com o juiz de futebol. Eu acho que o juiz de futebol, o Fábio França, conhecedor profundo disso, né? Sabe que juiz de futebol que sai de uma partida quase que sem ser percebido e a partida não teve um erro crasso e o futebol rolou e bem, maravilhosamente bem, sem ele ser o protagonista do jogo, Apitou esse bem. cara foi maravilhoso, sensacional. Porque o protagonista tem que ser o futebol ali no campo. E a mesma coisa no caso do debate. Eles que têm que aparecer. Agora, se tem um excesso, se tem um exagero, se tem uma coisa saindo dos conformes que pode beneficiar alguém em detrimento de outro, né, de outrem, aí, claro, a gente precisa intervir por isso, pela igualdade, que é o que foi combinado e que é o que manda a tradição da Band. Há 40 anos a Band faz isso. Não é que a gente chegou ontem para fazer. A Band tem, e não estou falando em causa própria, não estou falando em causa própria pessoal, isso é uma história construída com o Mitre à frente e um grupo inteiro que entregou isso no Brasil. Veja a história em debates presidenciais, em governos do Estado, em prefeituras e tantos outros que a gente faz, inclusive de Senado, em muitos estados. Eu acho que a história fala por si só. Eu acho que isso vai, mais uma vez, no domingo, marcar uma página importante dessa história do grupo também, Fábio. E o que é legal, né, para vocês dois, é a evolução do formato, né? Para o mediador isso é super importante. A gente teve aquele primeiro debate extraordinário em 1989, né, em que o formato ali ninguém sabia muito ao certo como seria. Um falava por cima do outro e aos poucos o formato foi se ajeitando e ficando até um tanto quanto engessado, muito por causa também dos assessores, do né? aprendizado deles. Que combinavam ali algo para que o seu candidato não pudesse dar um passo ali além do que deveria dar. Então acabou ficando um pouco engessado. Mas agora o formato tem se adaptado para algo muito bacana pro telespectador e pro ouvinte. Essa história de o candidato conseguir controlar o tempo dele, ele tem ali 4 minutos e ele faz o que quer com esses 4 minutos, isso é muito legal, né? A gente queria, né, se você falasse assim, vai, Rodolfo, senta aí, você com o Mitre, a Adriana, o Oineg, enfim, nosso time todo, Andressa, Basbal, desenha aí um debate. A gente queria uma coisa muito mais anárquica do que os nossos ouvintes vão acompanhar no domingo, né? Mas como disse o Fábio, a gente, obviamente, a regra não é imposta, ela é aprovada, claro, né? Você senta, discute debate, mas eles têm, no caso da regra, eles têm o direito de, em maioria, decidir por algum caminho que foi proposto pela gente. Então a gente queria alguma coisa muito mais anárquica, que deixasse a coisa muito mais solta, que realmente possibilitasse, vamos dizer assim, um jogo de cintura e um improviso muito maior e uma coisa mais natural.
Mas como o Fábio disse, a gente não consegue, não é a gente, ninguém consegue. Os debates, os marqueteiros foram aprendendo e foram entendendo que eu preciso defender o meu e etc. e diminuir o risco para o meu candidato. Agora, dentro disso, como o Fábio ressaltou, eu acho que a gente tem desde a pergunta de jornalistas, desde confrontos entre eles, desde confrontos em que o jornalista escolhe, você vai responder, o outro vai comentar e etc., até o que também pensado pelo Mitre foi colocado já no debate desse ano, que é deixar o controle do tempo. Talvez algumas pessoas estejam assim pensando, pô, mas o que muda na verdade se ele vai ter 4 minutos no total, quando ele é perguntado, ele tem 4 minutos para responder e para a tréplica. Então, o que muda na verdade se você falar 4 minutos e não falar nada no final? O que muda se você falar 1 minuto e 3 no final? Ou se você falar 30 segundos e 3,5? Muda. Muito. E muito. Só você olhar na narrativa. outra. Aliás, converse com marqueteiros de campanha. Ou seja, se você usa os seus 4 minutos, aí vai pra réplica. Esse que faz a réplica Dá uma paulada. desconstrói tudo e dá uma paulada e não tem tempo pra você, você não teve o benefício, que é o principal quando você é o que responde, que é ter a última palavra, a tréplica. Então, por exemplo, tem muitos que se utilizam de deixa eu usar 1 minuto, porque eu consigo dar uma resposta, consigo compilar, ou 1 minuto é alguma coisa, consigo responder o que foi perguntado, colocar a questão, sem às vezes nem cutucar muito quem vem na sequência, pra não provocar. Aí ele vai ter o tempo dele que é limitado de réplica. E quando voltar pra mim, eu nado de braçada 3 minutos. Inclusive podendo alfinetar e falar desse que acabou de responder, porque ele não terá depois a palavra. A não ser que é algo que é sempre aí os muito... mediadores estão lá para ficar atentos aos pedidos de direito de resposta. Aí, mas lembrando, né? Porque as pessoas acham que é assim, o seu governo errou em tal coisa, o seu governo permitiu que fosse desviado tal negócio. O candidato já levanta a mão. Independente do governo, se é o de agora, se foi do Lula, ou se foi o governo que o Ciro teve lá atrás, ou quando ele foi ministro, etc. Não, independente disso, a acusação para direito de resposta, isso está muito claro que é uma ofensa moral e pessoal. O senhor é tal coisa, o senhor fez tal coisa e é uma acusação leviana. Isso é avaliado. Agora, se for uma coisa muito ampla, senão não dá. É direito de resposta a cada 3 frases. E é uma avaliação conjunta por uma comissão que avalia, formada por representantes do jurídico e também jornalistas, a direção da Band. Essa comissão é que vai avaliar. E do pool, jornalistas do pool todo, né? E aí essa comissão é que vai avaliar, então, o direito de resposta é concedido ou não. Agora, eu não sei o que você considera, Rodolfo, essa mudança trazer esses 4 minutos para o próprio candidato administrar esse tempo. A pessoa se candidata a administrar um país. Se ela não consegue administrar 4 minutos, já é um teste para o eleitor observar como é que a pessoa se vira, né? Como é que ela joga com esses 4 minutos. Agora, o que eu acho é que quando a gente assiste os debates de antigamente, do comecinho da redemocratização aqui no Brasil, eu entendo que houve uma mudança muito grande, porque as assessorias, todas as campanhas ficam ali negociando regra a regra. Mas debate sempre tem o inesperado. Sim. Debate sempre tem, porque não tem maquiagem do horário político. Não é propaganda eleitoral que a pessoa gravou, decorou, tem TP. É olho no olho, é improviso. Por mais que o candidato traga a colinha, pense no que ele vai dizer ali, ao vivo, diante das câmeras, tem um nervosismo, a pessoa se revela, o candidato se revela muito ainda mais esse, né? Ainda mais esse aí que, óbvio, e isso faz ficar maravilhoso. Com tudo que envolve, assim. Eu não sei nem se eu poderia dar essa notícia aqui, mas se não, enfim, estava na reunião agora com todo o time de organização e óbvio que o que tem mais se falado e se perguntado, eu não aguento mais responder mensagem no WhatsApp, eles confirmaram e toda hora algum jornalista ou alguém posta e acho que tem muita coisa, na verdade, armada, né? Tipo, joga pra ver se cai o balão de ensaio, tipo, ó, bota aí que não vai pra ver se o outro morde a isca e diz que não vai também e os dois saem fora. Tô falando, obviamente, de Bolsonaro e Lula, né? Que são os dois que estão à frente da pesquisa. Então fica esse negócio que muda a cada... a Band News FM, né? Lá atrás era em 20 minutos, hoje é em 1 segundo e literalmente a coisa tem se dado dessa maneira nessa definição sobre a presença deles, que eu acho, pra falar a verdade, que mesmo que alguém venha, fale, garanta, pra mudar também 10 minutos depois, então eu só acredito vendo quando estiver aqui no domingo, não tô nessa expectativa de resolver a nossa vida sobre o debate e presenças hoje. Mas, enfim, óbvio que é um indicativo importante, a segurança de Bolsonaro já esteve hoje na Band e compareceu, conversou com toda a equipe de segurança, percorreu o caminho que ele vai
que ele vai seguir aqui dentro, a sala que ele vai estar, enfim. Isso, óbvio, que é um indicativo, de qualquer maneira, de alguém que está trabalhando e forte com a hipótese de estar no debate. Agora, meu amigo, se vai estar ou se não vai estar, liga na Band News FM aí, 9 horas da noite. Entre nós, ninguém pode responder isso. Nem os dois, eu acho que... Mas eu tenho respondido. Agora. Entre nós, eu tenho respondido para todo mundo que me pergunta. Eles vão? Claro que eles vêm. Se eles querem prestar contas do que propõem para um país, é um direito do eleitor. Então, a minha confiança é de que estarão todos aqui. Nós estamos prontos para receber todos os 6. Sempre. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu confio nisso, acredito nisso e acho que não tem oportunidade melhor para falar com dezenas de milhões de pessoas, além de toda a repercussão que vai ter depois. E para finalizar, porque eu já estourei todo o tempo do programa. E as reuniões estão lá te esperando. Local, enfim, toda a grade, o pessoal tá desesperado, olhando lá de fora, lá o Betivolio com um cara desesperado. Daqui a pouco o Felipe Félix vai dar esporro na gente, mas é o seguinte, há 4 anos, Bolsonaro veio ao debate da Band e depois teve aquele trágico acontecimento lá, que foi a facada. Felizmente, depois ele se recuperou e etc, e continuou na campanha, mas a questão ele veio no daqui. E depois não foi mais, inclusive, com a alegação do estado de saúde. Não tem alegação para esse ano não comparecer, tá certo? Ele dizia que ele não ia comparecer por causa daquele estado de saúde. Não tem alegação para não comparecer. Lula, da mesma maneira. Disse que tinha uma agenda cheia, né? Que tinha complicações de agenda e que as empresas precisavam se juntar. Empresas se juntaram num pool e colocam à disposição. E, pretensamente, é alguém que o tempo inteiro fala como... Tô dizendo ele, tá? O discurso dele. O discurso dele é de alguém que o tempo inteiro fala em nome do que ele fala da democracia, de defender o debate, defender a discussão e etc, etc. Então, também fico me perguntando qual seria o argumento para não comparecer diante de tudo que foi feito e pelo discurso a um debate no domingo. Por isso que eu acho que as consciências estão aí trabalhando e eles estarão entre nós no domingo às 9 da noite. Estaremos lá juntos, todo o time de jornalismo da Band News FM, trabalhando muito para realizar esse debate que promete ser histórico. Rodolfo, estouramos seu tempo, suas reuniões estão lá te aguardando, mas obrigada demais por vir aqui falar entre nós.